Bom, mais uma vez, muito boa tarde a todos e a todas, ou muito bom dia, dependendo do sítio onde nos estejam a acompanhar. Nós recebemos inscrições de Portugal, de vários pontos, do Brasil, da Guiné. E dizer-vos então que é assim, dar-vos as boas-vindas e dizer que é assim, um grande gosto e ao mesmo tempo quase um sentimento de que tudo isto está um bocadinho a terminar relativamente à Mercadoria Humana 4. De realizarmos este oitavo webinar estava previsto neste projeto de Mercadoria Humana 4, que é promovido pela Saúde em português. E para este webinar, que nós mais uma vez voltámos a escolher este tema do tráfico de seres humanos no futebol, e por isso estou aqui muitíssimo bem acompanhada com o Ricardo, com a Silvana e com o Marco, com o intuito de nos darem aqui esta perspectiva de quando nós falamos de tráfico de seres humanos no futebol, destes jovens, qual é que é a realidade que é vivida nos países de origem, o que é que acontece nos países de destino, quais é que são as respostas que existem e se, em algumas situações, nós podemos prevenir e noutras situações a situação já aconteceu, como é que nós podemos apoiar estes jovens? É este o intuito deste webinar. Como eu vos estava a dizer, não é só o último webinar que nós estamos a realizar, mas também é quase um marco de encerramento deste projeto. Este projeto da Mercadoria Humana 4, que já nos foi acompanhando ao longo destes 36 meses, sabe que estamos a falar de um projeto de sensibilização na área do tráfico de humanos. Que esta equipa que integra este projeto percorreu muitos quilómetros na região centro do país com o intuito de passar esta mensagem de sensibilização e prevenção para estudantes do ensino profissional, do ensino superior, para pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade e que podem ser mais facilmente aliciadas por estas redes, por estes traficantes. Fizemos ações de sensibilização para profissionais que nós consideramos que são estratégicos na sinalização de presumíveis vítimas, com o intuito de dar a conhecer o que é que nós falamos quando falamos de tráfico. Quem é que são estas vítimas? Quem é que são as pessoas mais suscetíveis a ser aliciadas? Qual é que é o modus operandi destas redes, muitas vezes organizadas, outras vezes estamos a falar só de famílias, e quando nós começamos a ter esta percepção e entrar neste mundo, o que é o tráfico de seres humanos, a quem é que podemos sinalizar? Quais é que são as respostas que existem? Que esperança podemos ainda dar a estas pessoas? Foi isto que nós fomos fazendo ao longo destes 36 meses no âmbito deste projeto. Por sua vez, procurámos também ultrapassar aqui estas barreiras geográficas e temporais e a saúde em português, não só neste projeto, mas já no projeto Mercadoria Humana 3, procurou dinamizar estes webinars, precisamente com este intuito. Ou seja, estamos a falar de um fenómeno global, não podemos combater este fenómeno pensando só no nosso país, só na nossa região. Tem que haver articulação entre os diferentes países, uns países mais de origem, outros países mais de destino, mas que, tendo em conta as suas características, é importante que haja esta articulação. E estes webinars tiveram precisamente este intuito, ou seja, criar aqui uma estratégia que nos permitisse ultrapassar oceanos, passar fronteiras e entrar em contato com outros públicos, com outras pessoas. E foi precisamente no âmbito destes webinars que fomos fazendo, que felizmente nos cruzamos, neste caso concreto com o Ricardo, e a partir daqui começámos a criar assim uma teia e uma série de relações, e em específico com base nesta temática do tráfico de seres humanos, e que de tal maneira nós nos envolvemos que pensámos que não poderíamos ficar só pelo primeiro webinar que fizemos e que temos que continuar a transmitir mais informação, partilhar mais conhecimentos, partilhar a nossa realidade e pensar aqui em conjunto que estratégias é que nós podemos utilizar para, de facto, ter aqui uma atuação a nível da prevenção e do apoio a estes jovens. No âmbito deste webinar relacionado com dizer-vos que nós já fizemos outros webinars muito direcionados para a saúde, direcionados para os agentes da justiça, a importância da investigação científica também quando nós falamos do crime de tráfico de seres humanos, o poder e a importância da comunicação social para passar esta mensagem, e nós, tendo em conta que estamos a viver o
Mundial, que estamos na fase final do Mundial, esta questão do futebol fazia-nos todo sentido que fosse abordada. E foi precisamente por isso que nós, no dia 18 de outubro, lançámos uma campanha. Quem não conhece, entretanto, daqui a nada já vou partilhar, que é a campanha Não Deixes que o Teu Sonho se Transforme em Pesadelo, que aborda precisamente esta questão dos meninos, dos jovens, que sonham ser futuros jogadores de futebol, e entretanto há quem se aproveite desse sonho e aquilo que encontram no país de destino não é aquilo que perspectivaram, mas sim uma série de problemas, ou seja, um verdadeiro pesadelo. Nós, quando lançámos esta campanha, fizemos um primeiro webinar, começámos a abordar estas temáticas e era o que eu vos dizia logo no início, e sentimos que era importante abordar esta questão com uma maior profundidade e por isso trouxemos, o Ricardo participou no nosso primeiro webinar, trouxemos também a Silvana, que está aqui em representação do Sindicato de Jogadores Profissionais de São Paulo, eu depois já vou fazer a apresentação de cada um, e também o Marco, enquanto coordenador do Centro de Acolhimento e Proteção para Homens Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. Explico como é que tudo isto funciona assim, de uma forma mais alargada. Estes jovens saem dos seus países, as próprias famílias depositam nestes jovens alguma esperança, alguma melhoria da sua situação de vida, e eles, entretanto, embarcam nestes sonhos. E o que é certo é que, quando chegam aos países de destino, muitas vezes não é o futebol a resposta, mas são encaminhados para situações relacionadas com a exploração ao nível da agricultura, da construção civil, na área da restauração. E é precisamente isto que nós queremos transmitir. Nem sempre aquilo que parece um sonho, parece algo fácil, pode corresponder à realidade. E foi este o mote, precisamente, que esteve na base da campanha que nós lançámos no dia 18 de outubro, que eu vou partilhar com vocês, depois a partir daí iniciaremos o webinar. Sim? Então, com licença que eu vou partilhar aqui esta campanha. Eu partilhava a campanha, sim. Deixa-me só captar aqui. Ok. Não deixes que o teu sonho se transforme em pesadelo. Deixa-me só tirar aqui. Ok. Uma campanha muito breve, mas que julgo eu, e quando nós construímos esta campanha, queríamos passar precisamente esta mensagem, daquilo que é a ilusão, daquilo que é o sonho, e daquilo que poderá ser a realidade que encontram. Deixem-me só fazer aqui uma coisa, que isto não está tudo resolvido, porque tenho aqui o Paulo a dizer-me que não consegue participar no chat. Deixa-me só. Ok, não consigo dar autorização. Eu já tento aqui dar. Bom, desculpa só estes problemas aqui mais técnicos. O que é que eu vos queria dizer? Quero-vos dizer que este webinar está a ser gravado, sim? Por isso, depois, mais tarde, ele ficará disponível online, podem sempre rever. E este webinar confere certificado de participação, ou seja, quem quiser participar, depois é uma questão de preencher o formulário que irá ser colocado online. E que qualquer questão, qualquer aspecto que queiram ver abordado, que nós aqui não falemos, por favor, coloquem no chat, que depois nós iremos reservar os 10, 15 minutinhos da parte final para vos responder. Sim? E então, passamos aqui a este ponto de
hum, a este ponto de qual é que é este sonho? O que é que acontece quando eles chegam ao país de destino? E melhor do que representantes do país de origem, neste caso o Brasil. E porque é que temos aqui o Brasil? Porque o Brasil, quando nós falamos neste caso, é um dos países em que há casos bastante significativos relativamente a jovens que são aliciados por estes falsos empresários, e temos aqui o Ricardo e a Silvana, diretamente do Brasil, para nos transmitir essa perspectiva. Em Portugal, temos o Marco, que nos irá então dar esta informação de quais é que são as respostas que Portugal neste momento tem que permitam ajudar estes jovens que aqui chegam e que são enganados. Então, começo por apresentar o Ricardo Barros. Ele é assistente social, é formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas, atualmente é assistente social no Centro de Formação de Atletas na Sociedade Desportiva Palmeiras e, anteriormente, já passou pelo Santos Futebol Clube Red Bull Brasil. Temos também a Silvana. A Silvana também é assistente social, formada pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul. É pioneira no serviço social nas categorias de base de futebol de São Paulo e atualmente é assistente social no Esporte Clube São Bernardo e no Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Finalmente, temos o Marco Carvalho. Também é licenciado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Desempenha desde 2016 a função de coordenador do Centro de Acolhimento e Proteção para Homens Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e coordena também a linha de apoio e assistência a vítimas de tráfico de seres humanos, linha essa sob a responsabilidade da saúde em português. E assim, passava a bola para esse lado, não é? E Ricardo, começava por ti, por te colocar esta questão no seguimento também do slogan desta campanha, que é: não deixes que o teu sonho se transforme em realidade. Estando aqui também na perspectiva do Brasil enquanto país de origem, pedi-te que nos pudesse explicar assim brevemente quem é que são estes jovens? Qual é que é este sonho? Porque é que eles embarcam nestas propostas que lhes são feitas de maneira a ter acesso a um futebol mais profissional? Sim, passava-te a palavra a ti, Ricardo. E obrigada mais uma vez. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a quem está no Brasil, boa tarde às pessoas que estão de Portugal acompanhando e se interessando sobre o tema. É um tema que é delicado, a gente está falando de um esporte que tem uma dimensão global e quando a gente está num contexto de Copa do Mundo, o quanto que também esse contexto leva o imaginário das crianças, né? De sonhos, de perspectivas melhores de vida. Então, é um momento que começa a germinar todo esse fator de sonho, não só nas crianças, mas também nos adolescentes. A gente aqui, tanto eu quanto a Silvana, a gente tem atuação nos clubes já há muitos anos. A Silvana é uma das pioneiras aí no serviço social aqui em São Paulo. E a gente aqui trabalha diretamente com atletas em formação. Eu diretamente hoje estou no Centro de Formação de Atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras, a qual a gente trabalha aí por volta de 350 atletas. Quando a gente fala 350 atletas, são garotos que estão desde o sub-11, na transição entre o futsal e o campo, até o sub-20. Então, é um volume muito grande de atletas. E quando a gente fala desse volume, a gente tem que pensar também numa perspectiva territorial, porque a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta divisão, que tem os clubes que estão atrelados a elas. Pra vocês terem uma ideia, são 20 clubes da primeira divisão, e desses 20 clubes, imagine-se que tenha mais 350, 400 adolescentes, crianças, correndo atrás desse sonho. E o funil, conforme vai subindo de categoria, eles vão subindo sub-11, sub-13, 15, 17, 20, esse funil vai ficando cada vez mais estreito. E quando chega no profissional,
são vários detalhes ali que podem fazer a diferença, tanto para o garoto se projetar profissionalmente, quanto não. Ele pode se projetar profissionalmente no Palmeiras, mas, de repente, ele pode se projetar profissionalmente numa equipe de terceira divisão, ou numa equipe regional, que a gente fala aqui. E nessa seara, que, por vezes, os aliciadores acabam aparecendo, porque os atletas, durante o seu processo formativo, eles têm a relação com seus agentes já. Muitos desses agentes, eles têm relação com o mercado europeu. Quanto mais projeção esse clube o propiciar desse atleta, esse agente provavelmente vai ter mais propensão a ter um relacionamento com o mercado europeu, uma vez que a gente também está num contexto em que os clubes europeus eles têm ferramentas tecnológicas para poder acompanhar e monitorar esses atletas, né? Às vezes o público geral que não acompanha, que acompanha futebol, mas não está dentro do futebol, não tem ideia das ferramentas que os departamentos de mercado, de análise de mercado têm para poder analisar esses jogadores. Então, hoje, muitos clubes europeus têm o iScout, que consegue acompanhar jogos em loco em qualquer parte do mundo. Então, eu falo aqui da minha instituição, onde eu estou hoje, Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós temos o atleta que é mais conhecido aqui em termos de projeção, que é o Endrick. Ele já vinha sendo monitorado há muito tempo, agora parece estar numa reta final aí de negociação com 16 anos. Né? Mas o Endrick é apenas um atleta dentro do universo desses atletas que buscam ser um atleta profissional. Então, muitos garotos ficam suscetíveis a falsas ofertas. Então, no caso dessas redes de aliciamento, eles simplesmente pegam ali o chamariz do sonho. O garoto tem um sonho de ser profissional. Se ele está sem clube e vem uma oferta para que ele possa ir para Portugal, que é o país que mais chega brasileiros, provavelmente o olho dele vai brilhar. E aí, muitas vezes o atleta, a família, não tem o cuidado necessário para saber qual clube que é, se é um clube amador, se é um clube profissional, se tem uma carta convite em que diz as condições que o clube vai oferecer, moradia, ajuda de custo, salário, tempo de contrato e por aí vai. E muitas vezes o aliciador ele consegue tirar dessas famílias reservas de dinheiro que a família os tira para tentar concretizar esse sonho. Então, a família custeia a passagem, algo que não é muito indicado, acaba pagando taxas que às vezes elas não existem, e às vezes o atleta entra, ele compra uma passagem, tira o visto de turista, chega no país de destino, que é o caso de Portugal, se depara ou com um clube amador, ou muitas vezes não se depara nem com um clube. E aí, que a Ana falou no início, eles acabam caindo numa outra rede de exploração, que é de trabalho agrícola, de exploração sexual, e por aí vai. E nesse movimento, que já não vem de hoje, a gente já vinha observando que muitos atletas caíam nessa situação que a gente fala aqui no Brasil, que é a barca furada, Já se ouvia há muito tempo. Só que com essa dimensão global que o futebol se tornou mais fácil a gente entender esses movimentos. E agora, a gente conseguindo ter esse contato mais direto com saúde em português, tentando trazer a OIM de Portugal, tentando trazer a OIM do Brasil, a gente criar estratégias de prevenção e, ao mesmo tempo, de acolhida a essas vítimas. Então, é nesse cenário público que a gente vem se preocupando. E não é só brasileiros, são sul-americanos. Tem casos de argentinos, peruanos, colombianos, até canadenses, japoneses, que acabam entrando em Portugal por essa rede de aliciamento. E essa iniciativa da saúde em português pode ser um passo importante para que a gente possa criar estratégias de o país de destino entender um pouquinho mais da nossa realidade, e, ao mesmo tempo, o país de origem compreender quais estratégias que a gente pode adotar. Uma vez que o país de origem aqui, que é o nosso Brasil, o volume de atletas que se formam em idade para atuar profissionalmente é um volume muito grande. E a gente está num país hipercontinental, são mais de 215 milhões de habitantes, e, ao mesmo tempo, uma desigualdade muito grande. Muitas vezes o atleta ele se coloca numa condição que essa oportunidade tem que ser essa, pronto, acabou. Ontem até passei um vídeo para a Ana, que eu não sabia, um vídeo da entrevista do Pepe, o depoimento dele, Pepe da seleção portuguesa, em que ele chegou em Portugal com 18 anos com 5 euros.
com 5 euros. Então, quantos atletas que entram nessa rede sem ter essa dimensão? O Pepe deu sorte, trabalhou, conseguiu, de uma certa maneira, se projetar no futebol e se projetar na seleção portuguesa. Mas quantos outros jovens que não vão conseguir? Né? Aqui no Brasil, apenas até para poder passar a bola para a Ana, nós temos um projeto de lei que é o 373 de 2021, que está para tipificar o tráfico desportivo. Né? Esse projeto de lei é pelo nosso senador aqui, Álvaro Dias. Então, a gente está ainda acompanhando para que vire um projeto de lei, para que essa tipificação não pegue apenas a questão do tráfico transnacional, mas também do tráfico interno, que ocorre bastante aqui no Brasil, mas não é muito divulgado. Tá? Então, eu queria passar aí a bola para a Ana, e desculpa aí ter essa dimensão toda aí sobre a questão. Oh, Ricardo, obrigada, porque entretanto já deste quase aqui assim, uma visão bastante geral. E quando estavas a apresentar esta perspectiva, referiste esta questão das famílias, de muitas vezes as próprias famílias investirem ou pagarem a estes falsos empresários para que estes jovens possam então rumar em direção a um campeonato europeu. E aqui a pergunta que eu te faço é, nós estamos a falar aqui de famílias ou de contextos de alguma vulnerabilidade ou com alguma vulnerabilidade. Parece-me a mim, por vezes também se pode e era aquilo que nós íamos falando também. Por vezes, quando a informação é menor, quando mesmo a nível da escolarização é mais baixa, a perspectiva de que a entrada ou a facilidade em seguir uma carreira profissional parece ser mais fácil. Quando estamos a falar de baixas habilitações, baixa escolaridade, menos informação, parece que entrar neste sonho é muito mais fácil. E isto não é só vivido ao nível do jovem, não é? Temos aqui também a família envolvida neste sonho. Exato. A família, por vezes, ela abraça o sonho desse garoto ou desse adolescente. A gente também não pode ignorar que o crescimento do futebol feminino vai começar a ter esse movimento também de transferências, né? É o termo que vocês usam aí em português, raparigas, né? Conforme o tempo for passando, cada vez mais raparigas brasileiras vão estar aparecendo aí em Portugal. Claro que não na mesma dimensão que o masculino, uma vez que o volume de valores e também de perspectiva, ela ainda é muito aguçada, mas a família ela acaba depositando toda essa confiança e não desconfia desses sinais que são o quê? Custear. E normalmente o atleta, quando recebe uma proposta para ir para qualquer mercado, seja o asiático, seja o europeu, né, ou norte-americano que seja, ele vai ter uma formalização, seja numa carta convite, em que descreve as condições ali do contrato, seja na questão do visto do trabalho, né, que alguns países exigem o visto de trabalho. Então, são algumas condições que a família não tem ideia e acaba depositando a confiança nesse aliciador, porque o aliciador ele está apresentando a possibilidade de acessar o sonho. A partir do momento que essa possibilidade está próxima, a facilidade desse aliciador trazer a família para cair nessa rede, ela é muito maior. Então, nesse sentido, uma vez que o futebol é o esporte mais praticado aqui no país, e também, uma vez que jovens buscam oportunidades, seja nos clubes grandes aqui no Brasil, ou qualquer outro clube para acessar, e alguém apresenta a ideia de que ele tem condições de acessar a Europa, independente das condições, uma vez que a família não tem esse esclarecimento, eles acabam apostando tudo, tirando as reservas, às vezes até do que não tem, para poder abraçar esse sonho. Então, é nesse sentido que nos preocupa, enquanto país de origem, criar estratégias para que a gente possa prevenir e criar estratégias para que o país de destino ele possa criar estratégias também de como poder fazer esse filtro, para que não tenha essas questões. Claro que a situação que eu mencionei do Pepe é uma situação que deu certo, é um atleta que jogou no Real Madrid, está no Porto, jogou Copa do Mundo agora, né? Mas é um número muito inferior perto dos jovens que vão ficar à margem aí, sem oportunidades aí em Portugal. Claro, é preciso ter esta noção e passar esta informação de que a percentagem de jovens que irão efetivamente seguir uma carreira profissional é muito diminuta, não é? E o caso do Pepe foi um caso de sucesso.
agarrando nesta ideia da família e na esperança que a família deposita nestes jovens, passava agora aqui para o Marco, enquanto ah, coordenador do Centro de Acolhimento e neste centro nós já recebemos 2 situações de 2 jovens que foram efetivamente vítimas de tráfico de seres humanos no futebol. E nós, quando conversávamos, dos relatos que recordávamos de um desses jovens era que ele dizia que este era o sonho da família. O sonho da família era que ele fosse jogador de futebol. E nesse sentido, Marco, passava-te a ti a palavra e perguntava se há esta perspectiva que o Ricardo transmitiu, não é? Destes jovens que estão no seu país de origem e que procuram uma vida melhor no seu país no país de destino. E nesse sentido, queria-te perguntar se efetivamente é esta a realidade que tu encontras ou que encontraste no centro de acolhimento. O Marco parou, não parou? Marco? Estou, Ana? Sim. Ok, Okay. já que estás. É assim, peço imensa desculpa, mas acho que estou com a internet aqui instável. Por incrível que pareça, estou em Coimbra e estou sem internet em condições. Se estivesse no Brasil, se calhar, podia-me questionar a distância, mas pronto, estou em Coimbra e estou sem internet. É assim, eu não ouvi a pergunta, não sei o que é que me perguntaste, mas... Não, estava a referir que nós, quando estávamos a falar desta questão do futebol e desta questão da família, até que ponto a família está envolvida em todo este processo, não é propriamente uma questão vivenciada pelo jovem que decide de um momento para o outro ir embora, mas é algo que é quase um projeto familiar. E tínhamos estado a ver que num dos relatos destes jovens ele dizia que era o sonho da família era que ele jogasse futebol. Pronto, ou seja, isto é quase um projeto familiar. E aquilo que eu te perguntava era precisamente isto que o Ricardo foi falando, se efetivamente é aquilo que foi vivenciado por estes jovens, neste caso estes 2 jovens que foram acolhidos no centro de acolhimento. Boa tarde a todas as pessoas que estão a assistir, agradecer também o convite. É assim, a experiência que nós temos no centro de acolhimento, não é? Nós acolhemos 2 jovens, um deles menor, de idade, tinha 17 anos, um outro rapaz tinha 19 anos, e aquilo que o Ricardo falou é verdade, é aquilo que também comentaste. Muitas vezes o sonho do jovem também é o sonho da família, e isto também torna este processo todo mais complexo. A experiência que nós temos, ou seja, de um atleta sul-americano, o sonho de vir jogar para a Europa era também o sonho do pai. O pai tinha o sonho de ser atleta, ou seja, e pegou no sonho dele e colocou-no nas costas do jovem, do filho. E este jovem, quando vem para Portugal, vem com o sonho de ser atleta e tem a pressão também de agradar ao pai, de ser jogador de futebol. E isto é tudo muito bonito quando as coisas correm bem, quando se vai concretizar o sonho. Quando o sonho se torna em pesadelo, que infelizmente acontece, começa também os problemas associados ao fenómeno do tráfico. A vergonha de assumir que foi vítima de tráfico, a vergonha de contar aos pais, ou seja, o não querer regressar porque vai se expor perante os colegas, perante a família, perante a comunidade que foi para a Europa e não correu bem, que foi enganado. Ou seja, há esta pressão do falhanço, eu não concretizei o meu sonho, eu fui enganado. Isto, ou seja, é uma vitimização muito grande sobre o jovem. Por isso, o sonho do jovem muitas vezes é o sonho da família. E muitas vezes estes jovens são jovens, não é? Têm idade, são eles enganados e a família enganada. E neste caso em concreto, deste jovem, ele até não queria aceitar a proposta, mas foi o pai
ou seja, aceitou a proposta por ele. Ou seja, o sonho do pai Tornou o pesadelo do filho. Tornou o pesadelo do filho. E não sei se é a resposta ao que tu querias, mas pronto. Sim, claro que sim. E, entretanto, passava à Silvana também aqui enquanto representante do sindicato. E Silvana, mais uma vez, muito, muito bem-vinda. E perguntava se estas situações são do conhecimento do sindicato, se há queixas feitas ao sindicato de situações desta natureza, que resposta é que é dada? Como é que o sindicato tem conhecimento destas situações? Silvana, está sem som. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a Ana, da Saúde em Português, pelo convite, ao meu colega Ricardo, da Sociedade Esportiva Palmeiras, e falar para vocês assim, que eu vim trazer uma breve contribuição, uma reflexão, exatamente para responder um pouquinho o que a Ana perguntou. Porque até então, enquanto representante do Sindicato de Atletas de São Paulo, a gente não pegou nenhum caso de atletas que estavam fora do Brasil, mas já tivemos que fazer algumas intervenções de atletas que receberam convites para jogarem no clube, e o clube não deram as mínimas condições de trabalho, configurando uma analogia da escravidão, sem qualquer recurso, sem qualquer possibilidade, e o sindicato fez a intervenção de recolher os documentos, de pagar o transporte para que esses atletas voltassem para casa. Então, o cenário que nós temos hoje no sindicato é muito mais interno do que internacional. Internacional, até agora, nós não pegamos nenhum caso. Eu acho muito importante discutir esse tema. Quero parabenizar essa organização. Eu acho que dentro do... Silvana, tirou o som sem querer. Dentro desse contexto desportivo, a gente está caminhando. Eu falo que esse momento é um momento de uma grande riqueza, de construção de uma rede, para pensarmos de como encaminhar esses casos que aparecem. Como eu falei, o Sindicato de Atletas pegou alguns casos mais internos, que aconteceu dentro dos clubes do estado de São Paulo, que é o território onde nós trabalhamos, né? E eu falo que trago várias inquietações, porque a nossa Constituição fala que distribuir essas informações sobre o tráfico de pessoas é uma forte estratégia de combate a esse tipo de problema, né? Isso acontece normalmente dentro do resgate aí que o Ricardo posicionou, que está muito relacionado ao perfil socioeconômico dessas vítimas. E esse deslocamento de pessoas mais vulneráveis para vir como trabalho em condições de analogia, escravidão, exploração sexual, adoção ilegal, extração de órgãos, é uma triste realidade. A ONU hoje tem registrado aproximadamente 124 países que traz essa discussão e aponta também, através da Organização Internacional do Trabalho, que nós temos mais de 2 milhões de casos de tráfico de pessoas. Então, essa reflexão a gente tem que trazer, porque o cenário do futebol é pouco discutido sobre essas armadilhas que ocorrem para esse público mais vulnerável, porque o futebol do Brasil representa a ascensão social. É um status para o jogador de futebol ser reconhecido, principalmente nos países europeus. E isso traz ainda, fortalece mais esse imaginário da criança e adolescente sair da pobreza junto com a sua família. E no Brasil, foi muito interessante que em 2016 teve a Lei 3.344, que estendeu, que era configurado, tipificado somente como exploração sexual, tráfico de pessoas, e acabou aumentando esse olhar, pensando na questão da adoção ilegal, da extração de órgãos e da
analogia à escravidão trabalho. Então, eu falo que nós ainda, em 2016, nós estamos ainda caminhando, estamos engatinhando sobre isso. Nós temos aqui no Brasil o Ministério Público do Trabalho, a Cor de Infância e a Unicef, que tem um trabalho com os jovens e adolescentes, que fala sobre... Até é muito legal acompanhar no Instagram, que são atletas adolescentes. Dignidade é o nosso lema. A doutora Daniela Kramer, que não pôde participar hoje dessa webinar, mas a próxima tenho certeza que ela vai conseguir, que traz um pouquinho dessa realidade, e lá tem um canal de denúncia também, de várias denúncias, não só da questão do tráfico de pessoas, mas do abuso sexual, do abuso moral, do abuso psicológico, que muitas vezes acontece dentro do esporte também, né? E o que eu tenho para dizer para vocês, que eu acho que essa construção, esse bate-bola que nós estamos fazendo, ele é embrionário e que a gente tem muita coisa para explorar. E dentre as quais, pensarmos em chamar outra instituição também, outras instituições também, Brasil e Portugal. Como, por exemplo, eu vi no chat uma pessoa falando, cadê o sindicato de atletas aí em Portugal? Eu também falo que é uma instituição séria e que poderia fazer parte também dessa construção dessa rede. Eu acho de suma importância, gostei da fala, da escrita da pessoa que colocou isso. Eu acho que nós temos que envolver outros protagonistas que trabalham para o combate e enfrentamento de tráfico humano e, principalmente, as instituições ligadas ao futebol. E eu vou deixar uma indagação aqui, vou deixar uma lição de casa para todos nós, de criar essa rede de proteção para identificarmos quais são os responsáveis e quais são as linhas de intervenções e atuações que podemos criar para esse público que sofre esse tipo de violência e de violações dos direitos humanos. Você está sem som, Ana. Sim, muito obrigada, Silvana. Só para dar seguimento, de facto, relativamente ao sindicato de jogadores, o sindicato português, foi convidada e fazia-nos todo sentido que estivesse aqui presente, tanto que também envolvemos o sindicato na campanha que há pouco vos divulguei, quer o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, quer a Federação Portuguesa de Futebol, que são duas entidades, duas instituições que fazem todo sentido que aqui sejam envolvidas, e percebemos no seguimento disto que a Silvana está a dizer, que este pode ser um dos primeiros passos que nós poderemos dar na criação de uma rede de cooperação, de sinergias entre países de destino, países de origem, e nesse sentido, entretanto, também já estive aqui a ver nesta listagem dos participantes, há aqui representantes de outras entidades que faz todo sentido que também sejam aqui envolvidos. Estava aqui a ver a OIM Portugal, claro que faz todo sentido, e entretanto depois o Marco até poderá falar um pouco também desta resposta que a OIM pode dar, que apoio pode dar a estes jovens. Muito bem. Entretanto, tinha aqui uma outra questão, que é esta preocupação que nós estamos aqui a ter de falar, de debater, de chamar mais pessoas para este debate, de perceber quem é que são as instituições que podem fazer parte desta rede. Percebemos que aí no Brasil já houve um passo muito importante que vocês deram recentemente, em outubro, com a realização de um seminário muito virado para o papel que os assistentes sociais poderão ter nesta questão do futebol, e queria desde já dar-vos os parabéns por esta iniciativa, e gostava que pudessem partilhar, esta pergunta é para o Ricardo ou para a Silvana, que nos pudessem partilhar o porquê de pensarem em fazer este webinar direcionado para assistentes sociais, o que é que esteve na base, e quais é que são os resultados ou algumas consequências da realização deste seminário. Obrigado pela menção do seminário. Foi o 6º seminário
serviço social no mundo do futebol. É um tema, Ana, que tanto eu quanto a Silvana, nós já vínhamos assim conversado sobre ele, até para a gente tomar cuidado também, né, como a gente vai se posicionar, como a gente vai se colocar, e prontamente o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, que tem amplo apelo nacional, abraçou o seminário e abraçou o tema, e a ideia do seminário era trazer os assistentes sociais dos principais clubes aqui do Brasil para alertar sobre esse tema, para pensar em estratégias nas suas ações socioeducativas, palestras, junto com os seus atletas nas categorias de base, que aí no caso de vocês são os miúdos, de eles começarem a entender que esse tipo de situação está mais próxima do que se imagina. Estar num clube grande no Brasil é algo muito, muito bom para os atletas no processo de formação, só que não é uma garantia. A cada semestre há o processo de liberação. Hoje a gente está mais claro que hoje não se usa o termo dispensa. Acho que o termo dispensar é um termo muito agressivo para o atleta. Então, a gente usa aqui o nosso termo aqui é liberação. Né? E a Silvana, como uma das pioneiras aqui, sempre enfatizou isso, porque é simbólico para o atleta. Você está sendo liberado, não quer dizer que o seu sonho se encerrou. Mas a gente também tem a dimensão que, a partir do momento que o atleta é liberado do processo formativo da instituição, ele se recoloca rapidamente, ou ele vai estar suscetível a esse tipo de situação, porque conforme eles vão subindo de categoria, conforme eu mencionei anteriormente, vai ficando mais difícil eles se recolocarem no mercado esportivo. Então, nesse sentido, que a gente criou essa estratégia de trazer diferentes vozes para esse seminário, para que os assistentes sociais possam levar para os seus atletas em formação essas informações para tomar esse cuidado. Mas a gente entende também que esse movimento ele vai atingir apenas um público específico, que são os clubes, né, que têm assistentes sociais, mas tem aqui projetos sociais que trabalham com crianças e adolescentes no futebol. Compreende? Tem projetos sociais que não estão atrelados a clube, que não estão atrelados a campeonatos oficiais de base, mas que fazem um trabalho importante educacional, mas está relacionado ao futebol. E muitas vezes em localizações em que esses adolescentes estão vulneráveis, socioeconomicamente falando. Então, nesse sentido, que a gente também tem essa preocupação, a gente tem a nossa preocupação com o nosso público interno, então a gente fica aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, no nosso calendário de atividades, tem ali a nossa atividade sobre tráfico de pessoas atrelada à migração segura, mas a gente entende que a gente está falando apenas para um público específico, e a gente precisa ampliar esse tema para o público geral. Então, é nesse sentido que esse seminário veio para abrir essa temática, e aí, né, nós tivemos esse resultado de poder ter os assistentes sociais nos diferentes clubes, diferentes regiões do Brasil, com esse contato com esse tema que muitas vezes até então não se imaginava. Acredita que por estar num clube grande ou médio, não vai acontecer isso com o meu atleta, pode acontecer. Então, nesse sentido, a gente trouxe esse tema. E eu vou deixar agora para a Silvana, para poder mencionar um pouquinho, porque ela fez parte da comissão organizadora e ela sabe que esse processo foi um processo aí de 2 anos para a gente trazer esse seminário aqui no Brasil. Vai, Sil. Que legal. Gostei da sua pergunta, viu, Ana? Uma pergunta muito pertinente, porque é o 6º seminário que nós realizamos, e a gente sempre traz a questão da proteção integral da criança e adolescente, preconizada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente sempre fala quando a gente faz esses seminários? Que a criança e o adolescente que está inserido nos clubes de futebol, eles fazem parte da sociedade brasileira, eles representam a sociedade brasileira. Que o fato de estar no meio desportivo não quer dizer que eles não sofram nenhum tipo de violações. Então, a reflexão que a gente traz em cada seminário é para trazer para a criança e adolescente quais são os direitos e deveres que elas têm dentro da sociedade brasileira e dentro do esporte. E ampliar essa visão para os familiares também, que a família precisa entender e respeitar o desenvolvimento humano da criança e adolescente. E despertar dentro dos clubes de futebol brasileiro que eles precisam entender que nós estamos falando de crianças e adolescentes que buscam essa profissão para enriquecer,
para sair da situação de pobreza. E isso daí é muito importante. E o que nós, principalmente eu e o Ricardo, que sugerimos esse tema, por quê? A Covid, né, essa pandemia, mudou o cenário do futebol. Primeiro, que muitos clubes que iam participar de alguns torneios e campeonatos com crianças e adolescentes, eles acabaram. E muitos meninos foram liberados, e muitos atletas acima de 18 anos também foram liberados, porque algumas divisões dos campeonatos aqui não tinham condições de prosseguir, desistiram de desenvolver essa atividade. E o que acabou acontecendo? Eles foram liberados. E aquele sonho de disputar os torneios, campeonatos e taças em 2019 foi um sonho interrompido. E eles ficavam mais vulneráveis ainda para aceitar qualquer tipo de propostas. E o que nós fizemos? Quando nós sugerimos esse seminário, foi para trazer essa reflexão, qual é o papel e o compromisso ético-político dentro das atribuições do serviço social nos clubes, para falarmos sobre a prevenção dessa violação de direitos, que é o tráfico de pessoas. E no cenário do futebol, ampliar um pouquinho esse conhecimento para as crianças e adolescentes e para os pais também. Tanto que nos nossos seminários, a gente não chama somente as assistentes sociais. Nós chamamos a psicologia, os gestores, comissão técnica, todos fisioterapeutas, todas as pessoas que estão envolvidas no processo de formação esportiva. E o SESC tem sido um grande parceiro, já faz o nosso 5º seminário, já que eles patrocinam esse seminário de serviço social no mundo do futebol, porque o SESC tem uma dimensão no território nacional muito forte de propagar esse trabalho de prevenção. Então, a proposta foi essa reflexão, eu e o Ricardo começamos a fazer depois da Covid, que a gente viu que muitos meninos foram liberados e ficaram aí à mercê do mercado. Muito bem. E complementando só, Ana, complementar a fala da Silvana, né? Como a pandemia acelerou esses processos dos atletas estarem suscetíveis a esse tipo de situação, eu vi até uma pergunta no chat, né? Como que identifica esses influenciadores? É difícil identificar. Nós estamos falando de um crime que atinge milhões de pessoas em mais de 128 países. Então, é um crime muito difícil de identificar essas redes, né? E quando a gente fala de jovem, a gente entende também que as redes sociais também acabam sendo usadas por esses aliciadores para poder atrair esses jovens. Porque muitas vezes um atleta que está sem clube no Brasil, ele divulga o seu material na sua rede social. E muitas vezes o aliciador, vendo aquele atleta numa situação sem clube e como potencial vítima, ele vai e oferta uma possível ascensão para esse sonho dele. Então, nesse sentido, quando teve a pandemia, centenas de atletas ficaram sem clubes. Então, ficou muito mais suscetível e acelerou esse processo, né? Tanto que nos últimos 5 anos, se não me engano, agora de cabeça não lembro, o CEF divulgou que foram mais de 250 atletas, né, que foram resgatados nessas situações. Então, é um número bem elevado, e na maioria brasileiros. Dado, gente, vocês que estão no chat, se vocês entrarem no relatório da FIFA, são mais de 1.800 atletas que vão para o exterior todos os anos, cuja maioria vai para Portugal. Então, nesse sentido, que a pandemia acelerou esse processo aí de aliciamento, tá? Eu queria complementar só essa informação. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez aqui a questão das redes sociais, não é? Nós falamos muito das redes sociais que estão muito associadas a estas redes criminosas e até fazemos esta ligação a outras formas de exploração, falsas propostas de trabalho, mesmo a nível do próprio aliciamento e recrutamento, muitas vezes com esta finalidade da exploração sexual. E temos aqui também, mais uma vez, as redes sociais a funcionarem para no fundo, agarrarem estes jovens que têm este sonho no futebol. E voltando um bocadinho atrás a algo que a Silvana dizia,
quando falamos do tráfico, falamos, e nesta realidade do futebol ser ainda uma realidade ainda pouco conhecida, o que, e que se calhar isto é vivenciado no Brasil, nós sentimos precisamente isto aqui em Portugal. E aquilo que eu queria partilhar com vocês é que nós, com estes projetos de sensibilização que íamos fazendo aqui em várias regiões do país, o que é certo é que quando nós falamos desta questão do futebol e de como é que tudo isto acontecia, para muitos jovens, estou a falar em alguns locais daqui da região de Trás-os-Montes, mesmo aqui perto de Coimbra, aquilo que nós descrevíamos não é algo totalmente desconhecido para estes jovens. O que é que acontece? Estas situações em que muitos destes jovens estão não são de todo desconhecidos pela comunidade ou pelos próprios clubes. A questão é que se percebe que ali há qualquer coisa que não está a funcionar bem, mas não se consegue perspectivar como uma possível situação de tráfico. Não é questionável. Não é colocada esta possibilidade de tráfico em cima da mesa. E é isto que nós procuramos também fazer com estas ações de sensibilização, que é alertar a comunidade, alertar os próprios clubes, alertar todos aqueles que possam estar ligados a estas atividades desportivas, que de facto isto acontece no futebol e que a resposta, o encaminhamento que pode ser dado a estas situações pode ser uma resposta mais específica e não olhar por vezes para estes jovens que aqui estão numa situação irregular, não como alguém que está irregular no país, mas como alguém que está irregular porque foi resultado de uma série de circunstâncias. E nesse sentido, Marco, eu perguntava-te a ti, porque eu acho que também é importante nós, nesta parte da prevenção relativamente aos jovens, mas também nesta parte de envolvimento da comunidade e da nossa responsabilização enquanto cidadãos e enquanto cidadãs nesta missão, perguntar-te que caso nós desconfiemos de alguma situação relacionada com uma possível situação de tráfico, neste caso concreto, de jovens que foram licenciados para o mundo do futebol, que respostas é que Portugal tem, quem é que nós podemos contactar para que possa efetivamente ser dada um apoio, uma assistência a esta pessoa? Muito bem, Ana. Antes de responder esta pergunta, eu queria complementar aquilo que foi dito anteriormente. Ok. Porque nós temos que olhar para o fenómeno de tráfico de seres humanos. E neste caso, sendo assim muito prático, existe oferta, é porque também existe procura. E neste caso, os jovens, vamos olhar, país de origem, Brasil, América do Sul, há procura em Portugal, ok? E esta questão da prevenção tem que existir no país de origem, mas também no país de destino. Porque a nossa experiência diz-nos que muitos destes jovens vão parar equipas da 2ª divisão distrital. Ou seja, clubes de pequena dimensão a nível de um bairro, de uma aldeia, de uma vila, do interior de Portugal, ou seja, zonas com pouca gente, é muito difícil arranjar atletas. E a nossa intervenção da prevenção também tem que ser junto destes clubes, destas associações distritais de futebol, que nós já reunimos com algumas associações distritais e eles partilharam connosco esta preocupação. Ou seja, na dificuldade de captar jogadores, quando aparece um empresário com um milagre, é o que acontece nos clubes, aparece uma empresa parceira que vai investir no clube, que vai trazer treinadores novos, que vai trazer jogadores novos, que vai trazer dinheiro para investir, que vai também, junto do clube, vamos voltar para as nacionais, ou seja, também há aqui um papel muito importante da parte dos clubes que recepciona estes jovens. Isto é um fenómeno de oferta e procura. E a nossa experiência diz-nos que estes clubes de pequena dimensão, aqui também temos que olhar o problema, olhar com os olhos bem abertos, porque os clubes profissionais de primeira e segunda divisão estão mais preparados, estão mais capacitados também para prevenir estas situações. Os clubes de uma dimensão amadora, isto diz tudo, se é de uma dimensão amadora, nunca terá possibilidades de pagar a um jogador estrangeiro para vir jogar futebol para Portugal. A inscrição de um atleta internacional
custa cerca de 1.500 euros junto da Associação de Futebol ou da Federação. Ou seja, um clube de pequena dimensão não tem dinheiro para inscrever 2, 3, 4, 5 atletas estrangeiros. E é esta questão da prevenção, junto ao atleta de origem, de perceber para onde é que vai. Se vai para um clube de créditos firmados, que tem dinheiro, que tem estabilizado. Aquilo que a nossa experiência diz-nos que eles estão a ser colocados em clubes de uma dimensão residual, uma dimensão pequena, e a verdade é que eles saem do Brasil, saem da Colômbia, saem da Argentina com o sonho, e este sonho transforma-se em pesadelo. Por isso, esta questão da prevenção, sim no país de origem e sim no país de destino. Porque é preciso apostar muito nas associações distritais de futebol, nos clubes de pequena dimensão, porque é o feedback que estamos a ter. Relativamente a sinalizar, ou seja, eu se quiser que algo seja feito para tentar denunciar uma situação, é assim, Portugal tem um sistema integrado de resposta às vítimas de tráfico, de presumíveis vítimas de tráfico. Eu, se acho que alguma coisa está menos correta, eu posso sempre deslocar-me a um órgão de polícia criminal de dimensão local, uma GNR, um PSP, para fazer uma denúncia. Quem investiga o tráfico de seres humanos em Portugal é a Polícia Judiciária e é o SEF. Também poderá ser feitas denúncias diretamente na Polícia Judiciária e no SEF. Portugal também tem implementado 5 equipas multidisciplinares de combate ao tráfico de seres humanos. Existem 5 regiões do país, Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e Algarve, têm equipas multidisciplinares da Associação APF que fazem esta questão de fazer uma mediação na área do tráfico entre a vítima, entre os órgãos de polícia criminal e a sociedade civil. Poderá também, as pessoas poderão denunciar através destas equipas, ou seja, assim muito rapidamente, ativar as equipas e os órgãos de polícia criminal será a resposta mais rápida. E depois, Portugal também tem uma série de respostas em termos de acolhimento e proteção a estas vítimas. Existem centros de acolhimento, neste caso, para homens, existem 2 centros de acolhimento para homens vítimas de tráfico, sinalizados como vítimas de tráfico. Existem 2 respostas para mulheres e também existe uma resposta especializada para acolher crianças. Ou seja, Portugal tem 5 centros de acolhimento que, na identificação, vamos imaginar que uma vítima é sinalizada em Braga. Se os mecanismos forem ativados, se existir uma denúncia junto do SEF, o SEF comunica à equipa multidisciplinar e depois esta vítima poderá ser acolhida num centro de acolhimento, caso seja essa a sua vontade. Depois ou seja, a partir do momento que entram no centro de acolhimento, também há uma série de apoios que serão prestados a essa vítima. Uhum. E mesmo estando numa situação irregular, isto é que é importante também frisar, que o facto de estarem numa situação irregular, isso em nada invalida que possam ter acesso a todo este apoio. E Marco, estes jovens que chegaram ao CAP, que chegaram ao Centro de Acolhimento e Proteção, já falámos deste sentimento muitas vezes de vergonha que eles sentem, ou até de alguma responsabilidade relativamente àquilo que aconteceu. Queria que nos pudesses transmitir um bocadinho quais é que são estes sentimentos que eles trazem consigo, se é um sentimento de revolta, perante aquilo que aconteceu, o que é que eles pretendem quando chegam ao centro de acolhimento? Se é ficar em Portugal e conseguir uma nova oportunidade no futebol, mudar completamente de sonho, de perspectiva e seguir uma outra e procurar outras oportunidades aqui em Portugal, se é regressarem ao país de origem e que tipo de apoios ou que respostas é que existem? Sim, queria-te então que pudesses partilhar, por favor. É assim, eu acho que a melhor forma das pessoas perceberem é eu contar as suas histórias. Nós acolhemos 2 vítimas, são 2 rapazes, um de 17 anos e um de 19 anos, um decidiu ficar em Portugal, outro decidiu regressar ao seu país de origem. Pronto, muito rapidamente, a primeira vítima que nós acolhemos, menor de idade, veio para Portugal com um convite
de um empresário, ou seja, existe um empresário que fez a mediação com um clube da margem sul de Lisboa, ou seja, um clube distrital, dos campeonatos distritais, em que o rapaz já sai do seu país, neste caso do Brasil, com um contrato assinado. E aquilo que lhe foi proposto era um ordenado de 500 euros, o alojamento, a alimentação, o transporte, e ele foi aliciado com um documento desse clube a dizer que o clube aceitava receber esse jogador, que iria dar o alojamento, ou seja, um contrato de trabalho em que aparecia na parte final: este clube tem parcerias com o Benfica, Porto e Sporting. Ou seja, um contrato, que não era um contrato, era um ofício do clube a aliciar o jogador que, se vies para cá, nós temos uma parceria com o Benfica, com o Porto, com o Sporting, tu vens para cá jogar e no futuro poderás ir para um clube destes. Ou seja, aqui o engano na fase inicial, ou seja, no processo de recrutamento, o engano junto deste jovem. O rapaz, eu acho que ele não leu o contrato, só leu a parte do Benfica, do Sporting e do Porto, não é? Vou para Portugal jogar para o Benfica, porque ele dizia isso: eu vou para o Benfica ou para o Porto jogar. Foi isso que me venderam. A verdade é que ele veio para Portugal e teve 2 meses a tentar treinar no clube. Ele ficou alojado no armazém do bar do clube. O clube tinha um campo de futebol pequeno, tinha um bar, e o rapaz ficou a dormir no armazém das bebidas do bar. E foi através da denúncia de uma pessoa, de um colaborador desse clube, alguém que trabalhava, que denunciou esta situação ao CEF, e o CEF, muito bem, resgatou este jovem. Este jovem, pronto, foi encaminhado para a saúde em português, para o centro de acolhimento, e estamos a falar de um menor de idade, e o jovem, pronto, quis regressar ao país de origem. Neste retorno ao seu país de origem, em articulação com a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, a Saúde em Português e a OIM, pronto, desencadeámos todo um processo para ele regressar a casa, e este regresso a casa tem de ser um regresso em segurança. Temos que nos assegurar que a vítima não corre perigo quando regressa ao país de origem, e aqui o excelente trabalho da OIM, do Luís Carrasquinho, que também está a assistir aqui ao webinar, foi um trabalho articulado de confiança entre as duas instituições, que fez com que em cerca de 2 meses, este rapaz teve 2 meses na instituição, num espaço de 2 meses conseguisse regressar ao país de origem, neste caso o Brasil. Durante este período tivemos que articular com a CPCJ, porque o rapaz era menor, com o CEF, também na área da saúde, ou seja, foram desencadeadas uma série de parcerias para assegurar as necessidades deste rapaz. A verdade é que ele chega à instituição muito fragilizado, porque viu o seu sonho destruído. Ele vinha para jogar futebol, e aquilo que lhe estava a ser proposto, e chegou a ir, era ir trabalhar para a exploração agrícola. Ou seja, ele tinha conhecimento que já existiam outros atletas que já estavam a apanhar, naquela altura eram legumes, não me recordo o que era, ou seja, já tinham sido desviados desse clube para ir para a agricultura. Ou seja, e ele já estava a ver que o seu futuro ia ser sair do futebol para a agricultura. E felizmente ele teve esta situação, ou a denúncia, e felizmente veio para a instituição e regressou ao país de origem. Destacar aqui o trabalho da OIM que fez no retorno voluntário. Existe um projeto Árvore, quem quiser pesquisar, retornovoluntario.org, em que discrimina o apoio da OIM. Existiu um trabalho da OIM depois no país de origem. Este jovem pronto, deixou de ser jogador de futebol, quis apostar noutra área, e teve o apoio da OIM na sua reintegração no Brasil. Tirou um curso de formação de cabeleireiro, e o último feedback que eu tive é que, pronto, as coisas estariam bem. Mas aqui a destacar o trabalho em articulação, em rede, e o trabalho depois da OIM no regresso deste jovem. A OIM pagou o regresso deste jovem, e ele não ficou sozinho, não ficou abandonado. Houve trabalho da OIM na sua reintegração no país de origem. Isto é um caso de alguém que quis regressar.
Um outro caso, também do rapaz, que eu vou chamar de António. O António, atleta sul-americano, jogava futebol numa academia local, ou seja, uma academia de futebol, em que tinha de pagar uma mensalidade para jogar. O pai deste jovem fica doente e fica sem condições de pagar a mensalidade. E este jovem fica cerca de um ano ficou sem jogar futebol, porque não tinha condições de pagar a mensalidade da academia. Passado um ano, um ex-treinador deste rapaz, ou seja, alguém de confiança deste rapaz, alguém que tinha uma relação com este rapaz, faz a proposta de: António, tens que regressar ao futebol. Tu tens qualidade, eu tenho contactos na Europa, tens que regressar ao futebol. E o rapaz, obviamente, ficou contente. Eu gostava de voltar a jogar futebol e muito mais na Europa. Só que este ex-treinador, que agora era empresário, disse: tens de pagar uma taxa para ir jogar para Portugal. Esta taxa custa 16.800 euros. Se me pagares 16.800 euros, tu consegues jogar em Portugal. O rapaz ficou contente, mas ao mesmo tempo sabia que não tinha condições para pagar. E numa primeira fase nega a oferta. O problema é que quando chega à casa, apresenta a proposta à família, ao pai, o pai acha que é uma proposta fantástica, que é o concretizar de um sonho, e é o tal pai que tinha o sonho de ser jogador de futebol, ou seja, o sonho da família, do rapaz é o sonho da família. Este pai, esta família, decide vender o seu negócio familiar, tinha um negócio estabelecido já há uma série de anos, decide vender o seu negócio. Para além de vender o negócio, contrai um empréstimo para arranjar o dinheiro para viajar para Portugal. Para além deste empréstimo, 2 semanas ou 3, no momento da assinatura de contrato, o rapaz, antes de sair antes de vir para Portugal, assina um contrato, fictício, obviamente, e nessa assinatura de contrato, o empresário exige mais 4.000 euros para pagar alojamento, alimentação e transporte quando viesse para Portugal. O rapaz, pronto, diz que não tem condições de pagar esse empréstimo, que quando começasse a jogar, que lhe pagaria estes 4.000 euros. Ou seja, ele sai do Peru, neste caso, da América do Sul, com uma dívida fictícia, ok? Já tinha pago quase 17.000 euros e ainda contraiu uma dívida de 4.000 euros, uma dívida que não existia. Ele sai do país já com um contrato assinado, em que o contrato diz que vai ter direito ao alojamento, à alimentação, a um ordenado, e ele vem para Portugal todo feliz da vida. O problema é que chega a Portugal e também está cerca de 2 meses a treinar, diz que pouco ou nada treinou, que dormia no estádio com mais cerca de 20 atletas estrangeiros, num clube da Distrital também, ou seja, em 2 meses perdeu cerca de 10 quilos, porque ele dizia que não tinha comida para se alimentar, e ao final desse período, através também de um resgate do CEF, de uma investigação do CEF, ele foi resgatado para a nossa instituição. Este rapaz, ao contrário do outro, decide ficar em Portugal por 2 motivos. Primeiro, a vergonha de regressar a casa e numa primeira fase, não diz ao pai o que é que está a acontecer, omite informação, ou seja, a vergonha de enfrentar tudo e todos no momento de regresso a casa. O segundo, ele queria trabalhar para pagar a dívida, primeiro a dívida dos 4.000 euros, a dívida que não existia, e depois também queria pagar os 17.000 euros que os pais tinham gasto. Ou seja, ele sentia um peso enorme sobre as costas, que os pais venderam um negócio da família, tinha 20.000 euros para pagar e não tinha esse dinheiro. Ele queria ficar em Portugal para arranjar trabalho, porque ele sabia que em Portugal tinha condições para arranjar trabalho, para ganhar dinheiro, para enviar para a família. Nesta primeira fase, pronto, o rapaz tinha muito medo, porque sabia que o explorador, não, o angariador estava no país de origem, estava a pressionar o pai para o pagamento da dívida, e numa primeira fase foi muito complicada esta gestão de expectativas, gestão de será que o meu pai está a passar perigo, será que não está? E aqui, pronto, também o trabalho articulado com o CEF e o nosso trabalho também de acompanhamento da vítima, fez com que pronto, o rapaz ficasse depois mais estabilizado e depois nós desencadeamos uma série de processos para dar apoio
neste caso ao António, o nome fictício. O António, pronto, fica connosco, tem direito a uma autorização de residência através do artigo 109, ou seja, as vítimas de tráfico de seres humanos e vítimas de auxílio à imigração ilegal têm direito a uma autorização de residência em Portugal, através do artigo 109. E o CEF emitiu esta autorização de residência para o António. Nós, com a autorização de residência, conseguimos fazer a procura ativa de emprego e conseguimos arranjar um emprego para o António. E o sonho do futebol nunca terminou, ou seja, conseguimos também aqui localmente arranjar um clube para ele treinar, para manter a forma. Conseguimos colocá-lo num clube da segunda divisão à experiência para ver se ainda teria ou não condições de praticar futebol a nível profissional. Mas pronto, aí foi mais complicado porque entrar numa equipa profissional é muito complicado. Não é só aparecer e querer jogar. Conseguimos articular com algumas pessoas, conseguimos colocá-lo a treinar, mas não foi possível. E depois, numa terceira instância, conseguiu ser colocado num clube de pequena dimensão, em que o clube conseguiu pagar a inscrição como atleta internacional, os tais 1.000 e tal euros, conseguiu inscrevê-lo, só que entretanto também vem o período de Covid, os campeonatos também terminam, o rapaz deixa de treinar, também muda de emprego e ele depois decide também regressar ao país de origem, para regressar para junto dos pais. Ou seja, temos aqui duas situações de alguém que decide ficar, alguém que decide ir embora, mas o que é característico nos dois é, numa fase inicial, é a frustração, é o desespero, é a depressão com que eles ficam. São jovens de 17, 18, 19 anos que veem o sonho que não foi realizado e ficam muito abatidos numa fase inicial, muito deprimidos, ou seja, quase a desistir. O caso do primeiro, do menor, foi mesmo desistir. Eu não quero jogar mais futebol, e ele desistiu de futebol. Enquanto o segundo caso ainda tentou batalhar, porque ele queria regressar e não mostrar que tinha falhado. Porque ele tinha o sentimento de, eu falhei perante a família, falhei perante os meus colegas, porque é muito difícil para um jovem, junto da comunidade, eu vou para a Europa jogar, e depois regressar e dizer que não foi isso que aconteceu, é o sonho destruído, é o pesadelo. E é isso que nós não queremos saber em português. Daí a campanha, daí este webinar, daí este nosso trabalho em articulação, porque não podemos transformar sonhos em pesadelos. Muito bem. Marco, só responder aqui a uma questão que foi colocada no chat pelo Manuel Gonçalves, desta questão de ser o jovem menor, se ele não foi matriculado. Entretanto, depois o Marco acabou por referir, de facto estamos a falar aqui de jovens, o primeiro caso, um jovem de 17, 18 anos, e o segundo caso já tinha mais de 18 anos. E esta questão da escola, nesta fase, não ter sido aqui referenciado. Entretanto, vou passar, já estamos mesmo quase na fase final, mas eu acho que isto era importante, isto que o Marco referiu, deste sentimento destes jovens, então eu tenho a família que investiu em mim, cheguei aqui tudo, não aconteceu nada conforme estava previsto, como é que eu agora lhes vou transmitir isto? Como é que eu vou dizer que todo este sonho, que era um sonho da família, acabou por desmoronar? E nós, quando nós preparamos, quando realizamos estes webinars, nós temos sempre uma conversa prévia entre todos, no sentido de nos conseguirmos focar aqui num ou outro aspecto que consideramos que é mais importante, porque não conseguimos abordar tudo. E este era um dos pontos, ou é um dos pontos, que nós consideramos que era fundamental que fosse um ponto de articulação entre o país de destino e o país de origem. Ou seja, a nível do trabalho feito pelo Ricardo, feito pela Silvana, nós percebemos que há aqui um trabalho muito na prevenção, de alertar para esta realidade. E percebemos pelo relato que o Marco fez destes casos, que este trabalho tem que ser muito direcionado para estes jovens, mas também para as famílias, porque um dos casos apresentados pelo Marco, tivemos aqui pais da família, ou o pai deste jovem, a incentivá-lo para aceitar a proposta, quando ele próprio, no início, achou que era melhor não aceitar. Por isso, este trabalho de prevenção é importante que seja feito com estes jovens, mas também que seja feito com a família. Mas depois,
Este é o trabalho do país de origem. Nós, enquanto país de destino, sabemos como é que estes jovens chegam, quais é que são os sentimentos e revoltas que trazem consigo, e embora os apoiemos na definição daquilo que eles pretendem, do seu projeto de vida, o que é certo é que quando eles decidem regressar ao seu país de origem, estes casos acabam quase por ser, ou seja, de tal maneira, por vezes, é a vergonha que eles têm, que tentam camuflar e abafar esta situação. E este ponto será um ponto muitíssimo importante quando nós falamos neste trabalho de prevenção, que é, se calhar, haver também uma articulação com as entidades do país de origem. Quando estes jovens regressam ao país de origem, existirem entidades que os possam acompanhar, de lhes dar a entender que, de facto, a situação que lhes aconteceu é uma situação que foi pormenorizadamente pensada, ok? Eles acabaram por cair nesta armadilha, e que é importante que seja falado, que seja transmitido a estes jovens. Porque, Silvana, pelo que eu sei, vocês acabam por ter dificuldade também em chegar a estes jovens que foram vítimas deste crime. Exato. A gente faz uma campanha no Sindicato de Atletas sobre a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes no esporte. O que a gente identifica? Que não é diferente a questão da notificação, que a gente chama de subnotificação, desses casos também, do tráfico de pessoas. Por quê? O adolescente, né, o jovem, ele sai em busca desse sonho. Normalmente, quando vão para fora do país, principalmente dos países europeus, o que acontece? Dá um status para eles, né? Então, eles entram nessas armadilhas assim, de cabeça. E isso que o Marco Carvalho falou é muito interessante, porque é um sonho que não envolve só o menino, envolve toda a família. E quando existe essa perspectiva do pai ter esse sonho, não conseguiu realizar, ele vai colocar toda essa pressão para que o filho realize esse sonho. Isso cria teias de vulnerabilidade, e que quando essa família ou esse atleta identifica que caiu nessa armadilha, eles muitas vezes não fazem a denúncia. Isso impossibilita qualquer tipo de intervenção. Por isso que eu falei aquele dia sobre as subnotificações. A gente vê muito isso no Brasil, muitas violações de direitos que ocorrem e que não são denunciadas. Então, o nosso governo não consegue identificar a quantidade real. E os atletas, eles ficam com vergonha. Por exemplo, no Brasil, tem mais de 240 processos de atletas que denunciaram abuso sexual no período em que foram adolescentes. Só que, segundo o jornalista investigativo que cuida disso, ele fala que tem muito mais, mas que eles não fazem a denúncia porque eles têm vergonha. E que eu associo muito ao tráfico de pessoas também, ao tráfico de atletas. Eles vão em busca desse sonho e todo mundo fica sabendo, eles põem na rede social, estou indo para Portugal, estou tentando uma nova vida, aí de repente dá tudo errado. Como que volta, né? Então é isso, essa questão a gente precisa trabalhar muito na questão da prevenção. E termos consciência. Okay. E eles procurarem estratégias para não cair nessas armadilhas. Eu acredito que a prevenção é o melhor caminho, a melhor estratégia. Ok, estamos a chegar mesmo ao fim do nosso webinar. Entretanto, algumas questões que foram aqui colocadas já procurámos ir respondendo durante o webinar. Há aqui um alerta que nos é feito pelo Carlos Cabrita, que refere que o Carlos Cabrita, deixa-me ver aqui, não, peço desculpa aqui. O Pedro Polónio, que diz que tendo em conta esta situação do CEF, de extinção do CEF, que então, na eventualidade de se querer fazer alguma denúncia, terá que ser feita junto da Polícia Judiciária. Entretanto, centros da coisa. Estava aqui só a ver as últimas questões que são colocadas.
outros sonhos. Deixa-me só ver aqui do Manuel Gonçalves. O Centro de Acolhimento tem técnicos para trabalhar com jovens, acompanhando individualmente o seu percurso em Portugal com outras entidades. Sim. Colocando o jovem na realidade do país em que está e qual é a possibilidade de colocar noutras perspectivas, outros sonhos. Ou seja, tudo isto é um processo que é feito com o jovem e vamos tentando perceber a nível de respostas do país que o acolheu, quais é que são os seus interesses de maneira a construir o seu projeto de vida. Bem, chegámos às 16 horas. Eu só gostava de lançar um último desafio para os nossos convidados, que é a nível se tiverem, muito rapidamente, se tiverem que deixar uma mensagem a estes jovens, ou este jovem que está neste momento a ser aliciado por um suposto empresário, qual é que era a recomendação que dariam? Muito rapidamente. Vou começar aqui, tá? Boa, A primeira recomendação é simplesmente pesquisar. Pesquisar. Hoje, a gente está num mundo globalizado, a gente tem recursos tecnológicos para poder identificar, uma vez que a maioria dos aliciadores, quando apresenta essas propostas, eles apresentam fotos do lugar, fotos da estrutura. A primeira coisa é saber qual clube que é, para que você possa pesquisar se esse clube está numa dimensão profissional, se ele está numa dimensão amadora, se ele é um clube distrital, no caso aí de Portugal. A primeira coisa é saber onde é. Por que acontece, Ana? Só para até me alongar. Aqui no Brasil tem muito no meio de ano, na janela europeia, aqui, que a gente fala de especulação. Tal atleta vai para tal lugar, tal atleta vai para tal lugar. Os mais conhecidos, tá? E isso, normalmente, é feito até para valorizar o atleta. E muitas vezes não são propostas reais. Às vezes é especulação, está negociando algo informal, às vezes entre o agente e o clube, e às vezes isso acaba também entrando no imaginário do atleta. O atleta tem que ser o primeiro a saber que clube que é, qual localização e principalmente qual condição, se é um clube amador ou se é um clube profissional. E se é um clube amador, é bom já estranhar porque não vai ter salário e nem ajuda de custo. Então, é nesse sentido aí que eu acho que a pesquisa é fundamental. Obrigado mais uma vez, Obrigada, um forte abraço. Ricardo. Deixei o meu e-mail aí para qualquer pessoa entrar em contato. Um forte abraço. Muito bem, obrigada, Ricardo. Marco, Silvana? Olha, eu faço as palavras do Ricardo a minha. Eu acho que identificar na internet se o clube existe, porque tem muito disso, né? O falso clube também, e procurar através dos sindicatos das regiões, sindicatos de atletas, a situação do contrato, porque através do contrato, quando alguém da área do direito desportivo lê esse contrato, ele vai identificar quais são as possibilidades e a impossibilidade, se isso está dentro da legislação ou não. O sindicato de atleta pode fazer isso. Nós temos um departamento jurídico muito forte, que conhece muito bem as legislações nacionais e internacionais. E acredito que o sindicato de Portugal também precisa estar bem afinado com tudo isso. E eu desejo, assim, que a gente possa cada vez mais fazer esse trabalho de prevenção e chegar a um consenso aí. Muito bem. Obrigada, Silvana. Marco, tu para finalizares. É assim, muito rapidamente, eu acho que é tipo uma tripla referência. Para o jovem que sai do país de origem, ou seja, estar atento para onde é que vai, pesquisar, ser curioso, para onde é que eu vou, não é? Se me estão a oferecer tanto dinheiro, tem que ser um clube de grande dimensão, tem que ser um bom clube, e não pode ser um clube da distrital. Cá em Portugal, a primeira divisão paga bem, a segunda divisão já paga mais ou menos, a partir do Campeonato de Portugal, da terceira liga, a partir da terceira liga já é considerado, metade do plantel já pode ser considerado jogador amador, por isso é de estranhar ir para um clube amador e não, ou seja, é impossível um clube amador pagar. Ou seja, isto é pensar no atleta. Segundo, também direcionar para os clubes de pequena dimensão. Não há almoços grátis, não há empresários que queiram dar dinheiro, ninguém dá dinheiro a ninguém. Eu sou o presidente do clube ali do bairro. Se tem uma empresa ou um empresário que me diz que vai dar jogadores, treinadores, vai dar tudo,
pá, temos que ser inteligentes, temos que abrir os olhos e verificar que é falso. Ou seja, também os clubes têm que estar atentos. E depois para a comunidade em geral. Eu, se moro em Avintes, se o meu clube da região, de repente, tem 10 brasileiros, 2 colombianos a treinar, tem que estranhar esta situação. Como é que um clube de uma zona pequena tem 10 estrangeiros a jogar? Eu, comunidade, eu, sociedade civil, eu, indivíduo, tenho que estar atento a esta situação e tenho que ter a capacidade de denunciar, não é? Vivemos em Portugal, temos que ser agentes ativos de mudança. Se eu acho que alguma coisa não está bem, tenho que falar, tenho que denunciar. Por isso, pronto, deixo assim o meu alerta em 3 áreas. E a denúncia é muito importante, termina aqui a Silvana. Exatamente. Bom, chegamos ao final. Muito obrigada, Silvana, Ricardo, Marco, por esta partilha. Muito obrigada a todos e todas que estiveram desse lado e que foram colocando questões e que foram fazendo comentários e também tornando assim este debate e esta conversa assim mais próxima. Quero agradecer-vos também a quem já nos foi acompanhando nos outros webinars e outras atividades por nos terem acompanhado neste percurso da mercadoria humana. Isto é quase aqui uma conversa mais saudosa por terminar o projeto de mercadoria humana. E queria também dizer-vos que este webinar, à semelhança dos outros, ele está disponível, por favor, acedam à nossa página do Facebook, do Instagram, ou até ao site da Saúde em Português, onde estes webinars vão estar presentes. E depois, daqui para a frente, sempre que quiserem ter mais informações sobre tráfico, notícias, relatórios, legislação, campanhas, documentários, nós construímos um site que se chama mercadoriahumana.org, em que procuramos compilar tudo aquilo que são algumas referências ou que nós achamos que são informações essenciais relativamente ao tráfico. Por isso, se tiverem a oportunidade, acedam a este site. Depois, gostava também de convidar quem está por Coimbra ou que até sábado possa passar em Coimbra. Nós temos também uma exposição de fotografia da autoria do fotógrafo Pinheiro, aqui de Coimbra, que foi inaugurada no passado dia 29 de novembro e que é uma exposição que se chama Também Acontece Aqui, em que nós, através da fotografia, procuramos dar a conhecer contextos em que esta questão do tráfico ocorre, no futebol, a nível da exploração sexual, na agricultura, na pastorícia, na servidão doméstica, na mendicidade forçada. São alguns dos contextos em que o crime de tráfico acontece, e para além de acontecer nestes contextos, também acontece aqui. Acontece aqui em Brasil, aqui em Coimbra, no Brasil, em São Paulo, no Porto, em Carrasida de Anciães, em Beja, em Serpa. Ou seja, pode acontecer mesmo ao nosso lado, nós é que temos que estar atentos para esta realidade. Por isso, se tiverem a oportunidade, esta exposição está no Centro Cultural Penedo da Saudade, em Coimbra, das 2 às 8 da noite, poderá ser visitada por quem assim tiver interesse de forma gratuita. E assim, mais uma vez agradeço a todas as entidades parceiras e outras entidades que nos abriram a porta para divulgar e dinamizar as nossas iniciativas, aos nossos convidados deste webinar, mas também dos outros webinars, que também permitiram, através das suas experiências e conhecimento profissional, tornar este tema, ou criar aqui debates mais concretos e objetivos relativamente ao tráfico de seres humanos. E um agradecimento à equipa da Mercadoria Humana 4, ao Paulo, ao Hugo Pinheiro, mas também a toda a equipa da Saúde em Português. E dizer-vos que, embora este projeto Mercadoria Humana 4 da Saúde em Português termine, podem sempre contar connosco, com todas as pessoas que estão na Saúde em Português, para continuarmos a percorrer este caminho de prevenção e de sensibilização relativamente ao tráfico. Por isso, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Estamos ao dispor para o que for necessário. Silvana, Ricardo, muito, muito, muito obrigada pelos vossos contributos. Vamos continuando a falar. Marco, tem mais daqui a nada. E uma boa tarde a todos. Sim, tudo de bom. Nossos cumprimentos. Obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até à próxima. Tudo de bom. Obrigada. Boas festas. Forte abraço. E boas festas, exatamente.